Muito boa noite a todas e a todos que estão prestigiando mais uma live da Ecocitrus. E hoje é com muito prazer que nós, enquanto organização, abrimos as portas dessa grande experiência que é trabalhar com agrofloresta, esses sistemas dinâmicos que acabam envolvendo todos e todas que fazem esse trabalho muito lindo, com um tempo já, né, de experiência, e a Ecocitrus já desenvolve essa proposta de trabalho dentro da sua dinâmica de produção, né, com a citricultura. E é um desafio muito grande, mas com muita alegria que eu conduzo grandes ecologistas que estarão falando sobre as suas experiências, né? Grandes observadores, né, da dinâmica dos ecossistemas, dos seres vivos como um todo, dessas comunidades que envolvem não só os citros. E uma data que está muito próxima, né, que é o dia 21 de setembro, que é uma data que nos permite lembrar da importância desses seres que nos inspiram e são muito importantes, né, nas nossas vidas, que são as árvores. E é uma época aí que estamos adentrando, né, uma estação também bastante chamativa para todos nós, né? Então eu quero dizer para todos e todas que estão assistindo que aproveitem, né? Nós tivemos alguns probleminhas técnicos até iniciar, mas eu tenho certeza que é com muita alegria que a gente está aqui para compartilhar essas experiências, né, incríveis enquanto organização, enquanto produtores. E eu estarei aqui mediando, tá? Estou à disposição de todos os participantes, agradecendo a presença de vocês numa sexta-feira. E tenho certeza que vai ser gratificante, então aproveitem, curtam com o seu chimarrão aí e vamos apresentar, Dilson, a grandiosidade que é o trabalho de vocês. Então vai começar pelo Adilson. Se puder, te apresenta, por favor, conta um pouquinho do histórico da tua área e vamos indo tranquilamente, conduzir, que é para ser uma conversa bem leve, né, e bem agradável para todos e todas. Tá bom. Bom, para todo mundo, boa noite, espero que estejam me ouvindo bem, né? Renata, muito obrigado a vocês aí que me convidaram, né, para falar um pouco do meu trabalho, daquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente acredita também que pode dar certo para o futuro, né? E como vocês viram aí na chamada da live, né, eu sou a primeira parte e depois vem o João, né? O João que está aí, boa noite, João, e a Márcia juntos, que tocam uma roça tão bonita de laranja, né, que é uma das minhas fontes inspiradoras para fazer aquilo que eu estou fazendo, que está no começo, né? E eu estou no começo, então eu vou apresentar a primeira parte, que são os desafios, né, daquilo que existe na implantação de pomares de citros no manejo agroflorestal, né? E aí depois o João corrige e complementa, né? Então eu agradeço muito aí a oportunidade, né? Eu preparei um material, né, também com a Renata, com os slides. Eu vou colocar aqui na tela para apresentar. E aí, se funcionar bem, a gente continua, né? Vocês vão ver a minha tela aqui espelhada, né? Geralmente funciona quando a internet está indo bem, né? Vamos ver se vai dar certo aqui para vocês assistirem, tá? Só um pouquinho. Como é que está? Estão vendo? Acho que sim, né? Qualquer coisa, o pessoal me dá uma luzinha. Deixa eu ver aqui.
Agora deu certo? Estão vendo a tela azul? Ótimo. Então eu vou seguindo aqui. Primeira tela, o primeiro desafio, né? Já tem escrito ali em cima, também o nome é Adilson Schultz, e aí logo depois eu coloquei Ecocitrus. Então, o primeiro desafio, né, dos primeiros anos de um manejo agroflorestal é encontrar alguém que possa te ajudar, né? Então eu encontrei a Ecocitrus, que é a cooperativa dos agricultores, das agricultoras orgânicos do Vale do Caí, que foi um grande presente, né? A Ecocitrus, por exemplo, é o destino dos frutos que eu produzo na agrofloresta, no caso citros, né? Produzo laranja e estou implementando pomares de limão siciliano também. Então, o primeiro desafio, se você tem interesse de começar com o manejo agroflorestal, é isso daí. Você tem que encontrar alguém para quem você vai vender o seu produto, né? E a Ecocitrus tem uma fábrica de sucos, e nessa fábrica eles compram, digamos, pegam, a gente desenvolveu, né, o produto, mas eles compram e beneficiam, transformam isso tudo em suco e depois também vendem. Então é uma coisa muito boa, né? Então, primeiro desafio, eu lutei, foi muito interessante, fui acolhido por esse pessoal da cooperativa e eu hoje tranquilo com ciclos. O segundo desafio, isso que está nessa tela que vem agora, né, tem uma foto com crianças indígenas, eu chamo de amor às árvores. Por um lado, você, como trabalhador da cultura, você tem que, claro, gostar muito de trabalhar, né, na roça, mas também, para você desenvolver uma agrofloresta, você tem que amar as árvores. Muito difícil imaginar que alguém que não gosta de bicho, não gosta da Amazônia, não gosta de plantar árvores, vá se dar bem numa agrofloresta, porque você tem que ter amor por aquilo. Eu coloquei essa foto aí com as crianças indígenas, também como uma forma de lembrar, agora em tom de homenagem também, e de protesto. Todos os problemas que nós estamos tendo no Mato Grosso, né? Essa foto é de uma aldeia indígena no Araguaia, no Mato Grosso, onde o fogo colocado na floresta por mãos humanas acaba ameaçando a vida não só da floresta, dos bichos, mas também das pessoas que moram na floresta, né? Então, nós que somos ecologistas e ao mesmo tempo queremos desenvolver uma agrofloresta na produção de citros, temos que pensar que quando a gente planta uma árvore, nós também estamos fazendo um gesto de protesto contra a derrubada das árvores em todos os lugares. Depois, na tela seguinte, eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fotos e escrevi segue o líder. Seria o próximo desafio, né, se você está pensando em começar uma agrofloresta. Essas pessoas que estão aí são minhas inspiradoras, né? Eu conheço a área onde eles produzem, são todos produtores, produtoras ligados a ecocitos, alguns já há décadas, né? Ali em cima, o primeiro, na verdade, ele não é sócio, é o nosso agrônomo, Daniel, que foi quem me ajudou, né, a desenvolver o manejo agroflorestal aqui desde o começo e dar a maior força para todos nós. Do lado ali, junto com as camélias, o Renato Schomer, que foi o cara que me abriu as portas da Ecocitrus, né? Também tem uma agrofloresta muito boa e é o testemunho vivo nosso de que manejo agroflorestal emagrece. Olha ali, nosso super magro. Do lado dele está o Inacinho, uma figura incrível, né? Grande parceiro, amigo, tem um coração enorme, desenvolve um pomar agroflorestal no morro, ali com uns 10 hectares de laranja, um grande lutador, uma pessoa incrível também. Embaixo, na foto partilhada ali, o Luiz Laus, a Carla Laus, né? Filhos do Cláudio Laus, que é um dos precursores do manejo agroflorestal em sítios na cooperativa, pessoas super capacitadas também, tem uns pomares maravilhosos, né? Desses que você pode andar de bicicleta dentro, é muito legal. O João e a Márcia, que vocês vão conhecer daqui a pouco, né? Um casal que trabalha, estão ali com as batatas doces no colo, trabalham pra caramba com as filhas junto,
e além disso tem um coração muito aberto, oferecem cursos, né, de biodinâmica, de poda. Eu mesmo já fiz cursos com eles lá. Tem pomares também muito bonitos. E aqui com o chapeuzinho vermelho, meu primeiro vizinho aqui, sócio da Ecocitrus, que é o Gilmar Kinzer, né? Tem um pomar de uva também, além de citros, um pomar de uva, um manejo agroflorestal impressionante, é uma pessoa também minha referência. Então, o desafio aqui, se você está pensando em começar, é esse aí. Você tem que seguir as pessoas que já fazem aquilo que você quer fazer. Eu tive esse privilégio de conhecer essas pessoas. Tem vários outros na Ecocitrus, né? Mas de manejo agroflorestal eu gostaria de lembrá-los, e se alguém está pensando aqui da região, é só procurá-los que vocês vão ver coisas maravilhosas. Em seguida, eu coloquei no slide 3 outras pessoas e escrevi a palavra estudar. Né? Quer dizer, antes de você começar propriamente dito, né, e depois durante, você não pode só ficar seguindo o pessoal, né? Você tem que você mesmo trabalhar, e para isso você tem que estudar bastante. E essas 3 pessoas que estão aqui nas fotos, né, são referências, e as 3 juntas formam assim um tripé naquilo que eu me oriento para desenvolver a produção agroflorestal. Primeiro, a Ana Primavera, que é essa senhora aqui em cima, ela acabou de falecer agora com 99 anos, né? Uma grande referência acadêmica nos estudos sobre o manejo do solo, né? A frase que eu botei dela é um solo muito bom, né, para que você consiga ter bons frutos. E a agrofloresta, ela tem vários livros sobre isso, né? A agrofloresta é um jeito mais fácil, mais barato, mais dinâmico de você produzir solo vivo. Do lado dele aqui, sorrindo, o Chico Mendes, que é uma figura muito especial, e agora nesse tempo tão difícil para a Amazônia, é muito bom lembrar dele, né? Também agora por ocasião do Dia da Árvore. O Chico Mendes, ele lutou uma vida inteira, até morrer, para aquilo que ele chamava manter a floresta em pé. Ele provava que deixar uma árvore de pé dá muito mais dinheiro, dá muito mais ar puro, muito mais saúde para as pessoas que moram na floresta e vivem dela, do que derrubá-la. E embaixo aqui, tentando sorrir, o Rudolf Steiner. Eu coloquei a frase: o universo é um organismo vivo, né? O Rudolf Steiner, ele é considerado o pai da biodinâmica moderna, né? A gente faz um manejo pensando sempre que as coisas estão muito integradas, né? A energia do sol, junto com a energia da terra, a energia da água, a nossa energia e a energia de quem consome também os produtos que a gente produz. E o Steiner estudou isso muito bem, né? Na prática, significa muito você integrar a sua lavoura com floresta, com produção de animais, né? E um banhado, né? Ele achava que uma propriedade viva devia ter essas 4 coisas conjugadas. É um grande desafio, e eu sempre fico percebendo aqui na minha terra. É o que se chama de 3 ecologias, né? Uma parte mais ambiental, representada aí pela Ana Primavera, uma parte mais social, representada pelo Chico Mendes, né, que lutou pela ecologia, e depois uma parte mais mental e espiritual, representada aí pela biodinâmica e o Rudolf Steiner. Então, a ecologia e a produção ecológica, ela abrange esses 3 elementos, né? E o manejo agroflorestal, na minha visão, tem que trabalhar sempre com isso, né? Ele tem um apelo ambiental, claro, a gente protege as árvores, produz água, produz ar puro, produz frutos de qualidade, mas também tem um apelo social, que as pessoas precisam trabalhar com dignidade na terra, e os consumidores precisam ter um produto bom também. E a parte mental e espiritual, dá para dizer também, que é que quando você consome esse produto, você está melhorando também, ele não só te alimenta fisicamente, mas ele também te alimenta espiritualmente. Bom, essa foi a primeira parte, que é assim, digamos, antes de você propriamente fazer o seu manejo, né? E agora eu queria apresentar aquilo que eu estou fazendo aqui. E aí nesse slide, aí, se vocês estão conseguindo enxergar, né, o laranja, eu escrevi 4 modelos de agrofloresta. Eu tenho aqui na minha propriedade 5 pomares diferentes, alguns sendo implementados, outros
já em produção. Eu selecionei esses 4 aqui para vocês verem como é possível fazer de modos diferentes, né? Meio assim, ó, não tem desculpa para não fazer agrofloresta. O primeiro é plantar espécies nativas num pomar já consolidado, né? Eu tenho um pomar de Valência, um pomar de laranja umbigo, plantado de modo bem convencional em linhas retas. E ali no meio, daí, nas linhas, eu planto árvores para fazer um sombreamento, né? E vou manejando também aquilo que vai nascendo. O segundo jeito é plantar laranja, citros, no meio de um capoeirão, quer dizer, uma capoeira crescida, uma área que a gente chama de regeneração, quer dizer, o mato foi colhido alguma coisa, a terra está limpa e aí começa a crescer. Eu tinha uma área dessas que agora já tem 10 anos, e eu deixei crescer, e depois no meio nós fomos limpando e plantando. Nesse caso, eu inseri um modo de plantio permacultural e plantamos em círculo, quer dizer, do começo... Só um instante. Só um pouquinho, deu um tilt aqui. Nós plantamos do começo até o fim em círculos. Começamos no meio e fomos fazendo de forma circular para ocupar toda a área. A ideia, ela vem na verdade da Emater um pouco, né, que testou isso em outros lugares. A ideia é que a linha de fora protege a linha de dentro, depois dessa linha protege a outra, né? Evita a circulação de tantos os agrotóxicos dos vizinhos, a circulação das pragas, e evita também o trânsito, né? E faz com que a energia ali dentro flua melhor. E o terceiro modelo, que eu também implantei aqui, é fazer uma clareira, coloquei entre aspas, indígena, no meio da floresta. Você abre uma área no meio do mato, no caso aqui, essas áreas todas têm 1 hectare cada uma, né? Então você abre 1 hectare ali, onde foi colhido um mato de acácia, em volta, de 3 lados, eu tenho mato nativo. Ou seja, ali no meio das laranjeiras, eu vou inserir muito pouco de árvores para fazer sombreamento, porque eu já tenho um bioma ali agroflorestal. E por fim, o 4 modelo é começar do zero numa área limpa e introduzir ali os citros e as espécies nativas, né? Essa área ela é bem morrada e eu fiz ela toda em curvas de nível, né? E agora eu estou inserindo as espécies nativas no meio. A última área eu plantei 500 mudas de laranjeira, para vocês terem uma ideia. Na anterior, na 3, na clareira indígena, também 500 mudas de laranja. Nessa do capoeirão eu plantei 500 mudas de limão siciliano. E na outra, na primeira, eu tenho plantada 150 mudas de laranja umbigo e umas 200 de laranja Valência, né? Esse desenho aqui, dá para ver mais ou menos, é da primeira área, né? As linhas verdes ali são as carreiras de laranja, quer dizer, está plantando tudo reto. Eu fiz 2 barreiras de mato nativo, que são essas linhas em vermelho do lado, e os pontinhos ali coloridos são as árvores que eu inseri. Algumas estão grandes, tipo os coqueiros de Jeribá já estão grandes, outras estão menores, que é para ajudar a fazer o sombreamento. Esse segundo desenho aqui é a segunda área, que eu plantei em círculo no capoeirão. A minha terra é essa linha preta que está em volta aqui, né? Ela tem 110 de largura, e eu fiz uma barreira de 10 metros de cada lado. Essa linha laranja grande que corre é a estrada, e aí vocês podem ver, né? Começa lá no meio do círculo e eles vão aumentando, e ali eu fui deixando daí o mato que já existia, né? Selecionando as árvores que oferecem uma qualidade melhor de sombreamento daquilo que é necessário para os círculos. A outra área que eu falei, que é a clareira indígena, né? Eu tenho atrás dessa área 4 hectares de mato nativo, né? É um peral, quer dizer, um desfiladeiro grande. E do outro lado, na frente aqui, eu tenho 2 banhados. Então, naturalmente, é uma área protegida por fauna. E os 2 vizinhos aqui, né, da área de um lado e de outro, um tem planta árvores, né, acácia, e o outro tem um pedacinho de potreiro onde ele cria animais. Então, ali eu coloquei barreiras também. E aqui a área que está plantada em curvas de nível, né? Tem um morro bem íngreme lá em cima, então eu fiz primeiro
orientado aí pelo Daniel também, né, as curvas de nível certinho. A Renata também já esteve lá na área. E fiz uma barreira toda de coqueiro genivar em volta, que eu plantei, está tudo pequeno ainda, né? Plantei umas 60 mudas de nativas, aqui é 1,5 hectare, é um pouco maior, né? Plantei também aqui, é uma coisa bem interessante, 500 mudas de cana na linha entre os pés, e na frente de cada pé de laranjeira eu plantei um pé de aipim. Então são 500 pés de aipim, 500 de cana e 500 de laranja, além das 50 árvores e mais uns 50 gerivás na barreira. A ideia do aipim é para que quando chegar dezembro ali, aqui bate um sol muito forte, o aipim esteja também fazendo sombra para a muda e, claro, depois o aipim para comer, né? Bom, aí o slide seguinte, né, espero que vocês consigam estar acompanhando aí, eu escrevi desafios da lida diária. Dá muito trabalho, claro, e aí o desafio da lida, primeiro eu escrevi formiga, né? Todo mundo que trabalha no manejo orgânico sabe que formiga é um grande problema nosso, né? E na agrofloresta isso se multiplica, porque tem muito esconderijo, né? E outra, os vizinhos geralmente não são orgânicos. Então imagina você ter um monte de veneno aplicado na vizinhança, a formiga se sente abrigada justo na nossa terra. Então o manejo de formiga nas mudas novas, no meio de agrofloresta, é um grande problema. A gente vai tentando todas as formas, né? A gente trabalha aqui em casa com homeopatia, trabalha também com materiais orgânicos, que são iscas orgânicas, né? Que através da cooperativa a gente compra. E essas 4 áreas que eu mostrei para vocês, elas têm 4 tipos de solo diferente, com configuração diferente, né? Que é muito comum aqui em cima do morro, né? Eu tenho terra preta, eu tenho solo arenoso, eu tenho solo saibrado, né? É um problema. Então, isso aí é uma dificuldade quando você não tem muita experiência no começo, né? A gente faz análise do solo e tenta ver sempre como ir corrigindo com o composto da cooperativa. E aí, por isso também, por causa do mato, são 4 tipos de reação diferente à geada, né? A gente tem aqui o detalhe da geada. E também a estiagem. Nós tivemos agora uma estiagem prolongada. Então, onde tem o mato mais crescido, digamos, a estiagem praticamente não afetou. Mas onde as mudas pequenas estavam plantadas numa área ainda aberta, é um problema, né? O acesso é um desafio no começo. Você tem que ter uma estrada sempre, né, para entrar nas roças. Isso é um problema quando você está começando. Então, é bom você sempre pensar como é que eu vou chegar lá com trator, como é que eu vou chegar lá com adubo, né? É uma dificuldade. Às vezes você monta, vou plantar, né? Pois é, mas como é que você vai trabalhar lá depois, daqui a um ano, né? Capinar. Então o acesso sempre é muito bom. A dificuldade, o desafio das podas, né? Você vai aprendendo sempre, dia a dia, que tipo de árvore tirar. Algumas que crescem muito rápido, mas elas são necessárias para que logo nos primeiros 2 anos você tenha um sombreamento mínimo. Só que depois você tem que tirar essas, né? Para que as secundárias venham. Até você ter uma agrofloresta, né? Deixar de ser uma agrocapoeira, passar a ser uma agrofloresta, vão alguns anos. Mas você tem que ir manejando, conhecendo os estágios de crescimento de cada espécie, para que isso tenha um efeito desde o começo da sua produção, né? Isso aí. E aí, a Renata pediu também para eu mostrar como é que eu fiz para escolher as mudas e as árvores, né? Tanto naquilo que está nascendo, plantado, porque, por exemplo, nasce muito camboatá, nasce muita aroeira, né? Então ali você já sabe que você tem que tirar 90%, corta pequeno, porque eles vêm com tudo, né? Nasce fumeiro, nasce essas árvores, as chamadas pereiras. E quando você vai implementar um pomar novo, bom, você vai plantar o quê? Você vai plantar um monte de ipê? Bom, o ipê vai virar uma árvore mesmo daqui a 20 anos, né? Então você tem que inserir espécies também numa área limpa que vão fazer digamos, as pioneiras que vão fazer esse sombreamento inicial. Então a primeira dica é você observar o que tem em volta. É o chamado leitura de paisagem, né? Você tem que ver se na sua área, por exemplo, eu quero plantar uns flamboyant porque é bonito. Mas aqui, primeiro que o flamboyant ele é exótico, né? Ele não é nativo daqui. E outra, que aqui na serra é difícil dar um flamboyant, né? Tem um problema da geada. Então você tem que ler o que tem em volta.
Depois, usar uma técnica que na literatura, né, o Daniel conhece isso muito bem, a Renata também, que é chamada de técnica de sucessão ecológica. Quer dizer, aquele primeiro capoeirão vai ter aquele monte de muda, tudo igual. Depois, o segundo, não vai ter ainda a árvore, né, aquelas árvores, porque tem vários tipos de árvores que nascem só na sombra total. É o caso do ipê, por exemplo. Né? Deixar a capoeira crescer, 3 anos você vai lá, não nasceu nenhum ipê, a semente dele precisa nascer na sombra total. Então conhecer isso aí é muito importante. Escolher algumas espécies que você vai fazer barreira, né? Tem que se proteger dos vizinhos, né? É uma legislação muito rígida isso aí, você tem que ter uns metros aí, e ali então você planta logo. Eu plantei, por exemplo, coqueiro, uma linha, e do lado você planta camerão, outras coisas que vão crescer rápido, né? Capinapiê, para você ter logo uma barreira ali que consiga ser certificada. Plantar espécies que produzem flor para as abelhas, né? Fundamental, né? Você logo, você tem agrofloresta, você vai ter muita abelha, aqui em casa tem caixa de abelha, é uma maravilha, né? Também algumas espécies florais, né? Fundamental, eu acho que plantar ipê, plantar paineira, quando você tem espaço, né? Plantar corticeira, porque, digamos, as pessoas vêm junto, né? Então, uma floresta, uma lavoura agroflorestal também tem que ser bonita. E as flores são um atrativo muito bom também, não só para as abelhas, mas também para nós. Algumas espécies raras, é sempre bom, eu acho que você que é um agricultor e quer ser manejando a agrofloresta, você tem que preservar algumas espécies que estão em extinção, várias, por exemplo, o xaxim, né? Nossa área onde você preserva para ter xaxim, ave de xaxim, né? Algumas medicinais, tipo a quina, né? É muito bom você dizer, na minha terra daqui a 20 anos vai ter uma quina. E assim, eu botei biodinâmicas, né? Eu plantei 2 carvalhos, são exóticos, não são do Brasil, mas são usados no manejo biodinâmico. E aí, você tem que ver se você tem disponibilidade nos viveiros, né? Se o pessoal tem, como te oferecer essas mudas, né? Eu mesmo aqui nos viveiros da região, ao invés de vou comprar uma muda que vem lá do outro lado do estado, né? Já fere um pouco a ideia, né, de reflorestar com as espécies locais, né? Fazer uma parceria com a prefeitura, né? Nós temos aqui o privilégio, digamos, de ter uma secretária da Agricultura muito ligada à ecologia, e eu, por exemplo, conseguir as mudas que eu plantei todas com a prefeitura, né? Não vou dizer que é de graça, porque, como a gente diz, a gente já pagou, né? Mas aí eles têm parcerias com viveiros e é muito bom. Mais um pouquinho, aqui no slide seguinte, esse cor-de-rosa aqui, vocês estão vendo, eu coloquei um monte de pequenos nomes, né? Os nomes do que eu plantei naquela área nova, nas 2 áreas novas, né? Vou ler alguns só aqui, né? Aroeira, Guajuvira, Imbuia, Grumichama, Guabiju, Curticeira, Jacarandá, Cerejeira, Guabiroba, Paineira, Araucária, Erva Mate e etc. Batinga, né? Dá uma diversidade muito boa. E o selo, né? A Renata também pediu para eu falar um pouquinho como é que então nós conseguimos o selo, que é o certificado da SEMA, que é a Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Tudo começa no meu caso, começou com Ecocitrus, né? Então através da assistência técnica, né? O Daniel, o agrônomo, a gente vai fazendo aquela parceria, né? Eles vão acompanhando, vão vendo o que a gente tem condições de fazer. E aí, quando eu cheguei nesse ponto que eu tinha o desejo de certificar o que eu estava fazendo, foi bem tranquilo, né? O pessoal vem, faz a auditoria e acompanha, vem as orientações e foi ótimo. A nossa casa e a nossa terra inteira foi certificada como agrofloresta, né? Então, nós temos o privilégio hoje de morar dentro de uma área que é considerada pelo governo do estado uma parte da floresta, da Mata Atlântica, e aí tudo fica agroflorestal, né? A nossa produção de lenha, a nossa produção de peixes, tudo que a gente tem aqui, a nossa horta, tudo está dentro de um grande manejo agroflorestal, né? E como a nossa área ela é muito comprida, ela tem 1,7 km, né? Quase 2 km de extensão, e é estreita, por 100 metros, ela acaba vai se formando ao longo do tempo uma espécie de corredor, porque ela liga 2 grandes vales, né? Do lado de cá tem, eu mesmo tenho para cá 4 hectares de mato nativo,
e do outro lado tem bem mais de outras pessoas, né? Então, a ideia é que tanto a questão das árvores como a questão dos animais, a gente tem no futuro um grande corredor aqui. Bom, e aí para encerrar, eu vou mostrar muito rapidamente umas fotos aqui, já estou indo além do tempinho aí que nós tínhamos pensado, né? Os benefícios, né? Se vocês estão vendo essa foto aí, eu escrevi preservar a sabedoria florestal. Eu fiz, pela primeira vez na minha vida, erva mate, né? Nessa foto aí eu estou, depois de, digamos, quarade, eu estou tostando ela para fazer uma erva mate. Ó, você ter árvores de erva mate no meio do seu pomar de citros, eu posso dizer, nós somos ricos, nós temos o privilégio de poder, pelo menos um pouquinho, né, tomar a sua própria erva mate. Essa foto aqui eu estou perto de uma árvore, que é da minha área aqui do Mato Nativo, atrás do pomar número 2, e eu escrevi: a agrofloresta recupera o conhecimento perdido. É uma coisa muito especial, né? Eu fico muito feliz hoje quando eu olho para cima, olho a folha da árvore e digo: aquilo lá é um tal, esse aqui é um fulano, né? É um conhecimento que infelizmente se perdeu. Na minha geração se deu um hiato, né? Quer dizer, o meu pai, a minha mãe sabiam. Por causa do êxodo rural, muita gente indo para a cidade, nós perdemos esse conhecimento. E hoje quem mora no interior, mesmo da minha idade, pouca gente conhece de árvore, né? E a ideia é que isso, com a agrofloresta, você recupera um conhecimento de identificação de árvores. Uma agrofloresta produz ar puro para você e para o mundo, uma terra viva, uma água sempre limpa, né? Muita água é produzida aqui na nossa área. Além de garantir a biodiversidade, né? Você fica mais seguro, porque dá muito espaço. No sistema, pelo menos na teoria, é que com os anos isso vai se autocontrolando em termos de pragas, né? Isso já acontece no meu caso que estou começando, com os insetos, com as libélulas, com as vespas noturnas, né? Se você sai à noite é impressionante como esses bichos trabalham combatendo. Uma agrofloresta produz frutas mais bonitas. Isso aí eu sei que o pessoal que não tem agrofloresta talvez vai dizer como assim, né? Mas experimenta plantar um pé de laranja, um pé de manga, perto de uma árvore, aquelas frutas que estão viradas onde não bate tanto vento, onde as pragas não vão tanto, não dá tanta mosca, elas vão ficar mais bonitas, né? Então você tem lá a floresta, vai lá no João, vai no Inacinho, né? Esses caras que têm muita experiência, e olha as frutas que esse pessoal produz, né? É uma beleza, como diz o pessoal da fábrica lá, dá dó espremer para fazer suco, né? Tão bonita que elas são. Para o agricultor, para mim, que trabalho, ou para um empregado, né, a temperatura lá dentro fica muito melhor. Você trabalha muito mais tranquilo. Dá sombra para as árvores e dá sombra também para nós. E aí eu coloquei aqui um exemplar de um bicho, né, flagrado aqui na nossa área. Tenho muitos flagras, né? A agrofloresta traz os bichos de volta para perto da gente. É uma coisa muito boa, né? Nós abandonamos os bichos à deriva. E se você planta árvore, gente, eles voltam, daqui a pouco você está com de novo. Escrevi, ó, até os nossos ancestrais, né? Voltam para perto de nós de novo. Os macacos, os mamíferos pequenos. Isso aqui, essa foto aí, aqui se chama mão pelada, né? Tipo um guaxinim. Você cria um ambiente para que eles se sintam mais seguros. Pássaros, né? Vários tipos. Água, né? Aqui em casa já tinha muita água. E se você planta uma árvore, você garante produção de água. Pode ser uma árvore só, né? Ali naquela área vai ter mais água do que tinha. A sua lenha, né? Você tem, claro, muita lenha. A lenha é uma fonte de energia renovável, né? Você pode manusear, queimar o que você precisa naturalmente cortar. Além de que uma agrofloresta embeleza o seu pomar, né? Você planta árvores, olha, logo fica bonito, né? Não fica aquele pomar assim rígido, como a gente diz, né? Tudo militar. Você logo vai ter no meio uma coisa que você vai poder olhar e as pessoas gostam de caminhar. Aqui eu botei nesses slides só para representar que a nossa área inteira é água florestal. Então hoje eu tenho muita alegria de dizer que tudo aquilo que a gente produz de carne, né? Porco, galinha, vaca, leite, mel, peixe, ovos, respeita as árvores dentro do manejo orgânico, ou seja, totalmente limpo e também protegendo as árvores. E por fim, né, a agrofloresta atrai
ecologistas. Eu botei 2 fotos aqui, uma é a turma da Ecocitos que está comigo aqui, num dia que eles vieram visitar os meus limoeiros, e outra tá o Decimar aqui, meu irmão, com a minha família, que vem aqui, que eu acho que é uma coisa fundamental. Aí as pessoas de bem, que você planta árvore, faz um manejo desses, a tendência é que pessoas boas, pessoas interessantes vão querer vir aqui, então se ganha também esse a mais aí, né? Além de querer ver a sua produção, ver também como é que você faz o manejo. Ok? Muito obrigado. Depois a gente pode continuar com outras coisas se vocês tiverem as dúvidas. Nossa, que agradecer, Edilson, com certeza. Oi? Então. Sim? Alô? Sim, tá me ouvindo? Estou ouvindo, muito bem. Então tá. Nossa, por hora, então, muita gratidão. Vamos preparar agora para receber aí toda a energia, então, da dinâmica e manejo do João e da Márcia. Está nos ouvindo, João? Sim, estou ouvindo sim, Renato. Você está me ouvindo? Muito bem. Então, tá contigo a fala. Acho que o pessoal aqui está gostando bastante, então vamos seguir conectados aqui. Bem, vamos ver se vai dar tudo certo, que eu estava com problemas enormes com a internet aí. Bom, pessoal, muito boa noite, então, a todos que estão nos acompanhando. Eu queria dar os parabéns aí para o nosso professor Adilson, né? Principalmente pelos slides muito bem elaborados aí, pela boa fala e pelo ótimo trabalho, né? Mas, então, eu vou falar um pouco aqui da nossa propriedade, do nosso manejo, que a gente tem, então, já uma agrofloresta já mais consistente, de mais tempo, né? O que acontece? A agrofloresta, ela tem essas fases, já foi colocado, né? O Odilson já falou, né? Das pioneiras, depois as que substituem, né? Mas eu penso sempre que o agricultor, quando ele chega na propriedade, ou ele já está com ela, ou compra, ou de qualquer forma, como ele adquire a propriedade, ele deve de conhecê-la bem, né? Ver o norte da propriedade, ver a altitude, para ver o que ele vai fazer ali. Se ele manejar árvores, ótimo, então isso ele tem que conhecer bem. O que tem que ser feito daí? Eu sempre falo muito, o que ele vai plantar, né? Se a parte é baixa, se a parte é alta, se é norte, e todas essas questões. Então, ele deve de começar, eu vejo sempre, com as pioneiras. Ele olha o que tem, né, dentro da mata próxima, né, que é esses... tipo de plantas que são adequadas para aquela região que ele está, né? E além do banco de sementes que está no solo, que vai nascer, e daquilo que o passarinho está levando. E aí eu sempre falo, né, que é bom no início a gente botar a banana, porque a banana, é claro que ela não vai dar em todos esses espaços, mas por isso mesmo que eu deve te conhecer o que ele está fazendo. Porque a banana, ela é rápida, ela tem bastante umidade, ela segura a água e dá muita matéria orgânica, né? Então isso é uma coisa muito legal, né? Porque a banana, tu vai colher frutas também, né? Então eu me agarrei muito na banana no início, e a parte mais alta que a gente tem, que aí uns 5 hectares por aqui, eu introduzi banana, né? Claro que tem que fazer o manejo, então tu tem que fazer desgaste, ela dá bastante mão de obra, mas você percebe muito bem, né? Que a banana ela é muito rápida nesse processo. E eu queria também falar um pouquinho nessa questão da implantação, né? O porquê tu deve de ver o que tu realmente quer, porque se tu tem rapidez e quer ligeiro, tem matéria orgânica, tem uma agrofloresta constituída, vai colocar bastante plantas, né? Só que o que acontece? Esse número muito grande de plantas vai te dar muito mais mão de obra, então tu vai ter que trabalhar muito mais, o teu processo é mais acelerado, mas tem as vantagens, porque tu vai ver o resultado que tu quer muito antes, né? Então, bota outra foto pra mim.
que acontece muito é isso aí, essa questão toda da agrofloresta. E também eu tenho abacateiros, né? O abacate, que eu vejo que é uma árvore muito boa também, porque ela cai folhas, ela produz frutos, dá bastante sombra, né? Então, só que tem que ter um cuidado. O abacate no meio de citros, ele complica um pouco, porque você vai deixar ele produzir, seria bom ele ficar uma árvore baixa. Se ela ficar baixa e se alargar muitos galhos, vai dar um sombreamento errado para os citros. E se você deixar ela subir muito alta, você não vai conseguir colher os frutos, vai ter dificuldade. Então, o que a gente faz aqui? A gente poda de vez em quando o abacateiro na lua certa, claro, seguindo o calendário, né, lunar, lua descendente, a gente corta ele quando ele tiver com os frutos carregados, para poder colher os frutos, né, para não bater muito, ele vai rebrotar. E alguns a gente deixa ficar bem alto e deixa lá nessa questão direta para os animais virem comer os frutos, né, eles caem no chão, então isso traz inúmeros animais para dentro da propriedade. Isso fica muito fácil da gente conseguir, então, fazer esses manejos, né. Aqui nesse lado aqui a gente vê até os dois, né? Tem abacate e tem banana, e nos fundos também tem as nativas. Então, as nativas em si, que eu queria falar mais nesse sentido do manejo dela, depois que elas estão implantadas, o que a gente fez aqui? A gente plantou pouquíssimas árvores, plantou canafístula, que não é daqui, mas que funciona bem, plantou algumas, plantou tung, né? O tung até ele é muito bom porque ele dá muita matéria orgânica. A folha grande, o próprio fruto ele tem bastante nutrientes para o solo. Então a questão maior sempre é o manejo, né? Porque você vai ver o quanto você pode deixar de sombra, você tem que acompanhar, você tem que ver a altura dessas nativas, tem que tirar com um podão, com a motosserra, ou mesmo um podão, mas muitas vezes as pessoas não têm, elas acabam usando a própria motosserra para deixar o espaço entre a copa dos citros e a copa da árvore nativa. Então, são 2 degraus que você tem dentro da propriedade. A parte de cima, que é das nativas, e a parte de baixo, que é dos citros. Então, você acaba vendo de cima, vamos dizer, um patamar diferente do que de baixo, né? Isso é muito legal. Aqui também tem então essas nativas. As nativas que a gente mais tem aqui, né, são canela, bajuíra, cedro, canjerana, abroca, louro, que é o louro gaúcho, né, de fazer portas, janelas, que esses aí já madeira muito já não tem mais, angico, chá de bugre, grápia e tudo aquelas demais árvores que eu não sei o nome de todas elas que a gente tem aqui na nossa região. O que eu sempre aconselho as pessoas também, nós temos que ver as árvores que conseguem se adaptar com os citros, né? Porque eu falo de citros, mas pode ser também de outras fruteiras, né? Porque a árvore você pode fazer até com verdura, muita gente fazendo aí, e até com a Dilson também comentou. Com tudo que você planta, você pode ter árvore junto. Então, nós temos dificuldade na aroeira mansa, que é aquela aroeira vermelhinha, a frutinha, né? Porque ela se alastra muito por cima e faz muito sombreamento. Então, essas a gente está, aos poucos, tirando fora do pomar, né? Substituindo por outras. A canela amarela a gente observa muito, é uma madeira que é bem, os galhos quebram fácil, ela é bem, a gente diz a canela podre até, né? Ela dá muita matéria orgânica muito rápido, mas ela não se adapta bem com os citros. Então isso a gente está vendo no início, claro, a gente deixou vir tudo, né? Todas as árvores, aí depois a gente começou aos poucos a tirar, né? Aquelas que não está dando certo, que a gente então deixa outras. E também nesse manejo é muito interessante você tirar as árvores mais antigas, mais velhas, ou as maiores, né? Por que isso? Porque as árvores maiores, elas dão muito mais matéria orgânica e você acaba substituindo por uma outra mais nova, que às vezes está num lugar um pouquinho do lado, e é bom que muda daí um pouco o sombreamento. Isso é muito interessante para a citricultura. E o que uma árvore traz para nós, né, dentro da lavoura? Ela põe a água da chuva dentro do solo, então vai ter umidade no fundo do solo, evita totalmente a erosão,
E além disso, as raízes trazem para cima os minerais que tem dentro, lá no fundo desse solo, e acabam colocando em cima do solo através das folhas, através dos galhos que você corta, e às vezes também você vai acabar tirando a árvore até a madeira. Então essa madeira que é colocada no fundo, a madeira das árvores praticamente eu não aproveito porque eu tenho muita poda de citros, então eu tenho um galpão que tem muita madeira de citros guardada. Esse citro é muito bom, porque eu uso a cinza na pasta biodinâmica, isso aí acaba sendo o carbo vegetáveis na homeopatia. Né? Então, essa madeira que eu deixo lá entre os careiros, né, ela vai se decompondo e dá uma matéria orgânica muito boa. E a gente então acaba fazendo composto ali mesmo no lugar. Né? O que mais que eu queria falar sobre essa agrofloresta é também as árvores, elas se comunicam muito bem, né? As árvores, elas conseguem se comunicar entre elas, parece que elas têm um vídeo, sei lá, uns fios por baixo que elas se comunicam, para ver como é que elas conseguem realmente a fazer a fotossíntese, né? Para ver como é que elas estão com folhas e com flores, né? Então aqui a gente já plantou também, ainda temos, né, as palmeiras mais antigas, mas nós plantamos palmeiras também, né? E hoje os pomares estão praticamente todos com árvores, né? Uns mais novos ainda falta, mas é pouco. E a gente tem que ter um cuidado muito, né, em plantar as exóticas, porque a gente plantou aqui uva Japão no início para ir mais rápido no pomar, e agora nós estamos tirando porque ela é invasora, ela é muito medonha. Então isso que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, né? O cinamono, essa que é a uva Japão, e tem outras aí também que são invasoras. Nós devemos de não plantar. Se planta, tem que tirar porque dá problema, né? Então nós estamos vendo isso, que são problemas que a gente tem, né? O próprio SEMA pediu para a gente tirar. Então, como a gente tem muito cuidado com árvores, muito cuidado com a lavoura, com a vida, nós temos dificuldade em eliminar elas, porque eu fiz o anilamento delas e elas não estão com vontade de morrer, não, porque a gente cuida muito delas. Então, estou tendo bastante trabalho para tirar. A gente tem as duas adequadas para fazer esse trabalho, mas assim mesmo eu estou tendo assim grandes dificuldades. Mas nós vamos indo, né? Porque a gente corta, daí quando ela não quer morrer, a gente acaba cortando ela fora, cuida um pouco para não derrubar muito sítio, corta aos poucos. Já tem outras árvores hoje que estão substituindo elas, né? Com sombreamento. E isso aí é bom, porque tem que continuar ali o sombreamento para evitar as doenças, né? Porque as árvores, elas ajudam muito, principalmente na questão da pinta preta, onde está aí do norte, onde o pomar está muito aberto para o lado do norte, além do cancro, que a gente hoje, claro, não tem mais, mas ele pode também atacar muito por aí pelo calor do sol. Eu não sei, eu acho que eu teria mais ou menos isso aí para falar, Renata. Eu não sei como é que fica quanto também a perguntas, né? Se alguém tiver algumas perguntas, como é que eu vou responder as perguntas? Então, João, vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, como é que está o pessoal, tá? Deixa eu dar uma olhada como é que está a interação aqui, pessoal dando boa noite, dando os parabéns pelo trabalho. Enquanto não temos perguntas, será que o pessoal está acanhado? Vamos dar uns minutinhos. Bom, enquanto não vem perguntas em relação a outros sistemas assim, agroflorestas com outras culturas, vocês chegaram a visitar, conhecer? O que vocês contam, assim, além do sítio de São João, tem o sítio aí, se quiser. A gente tem um colega aqui na costa que está fazendo verduras, que a gente tem um grupo aí que está trabalhando, né, para entregar em casa. Ele está fazendo sim com verdura, mas a princípio ele está só com bananas, né? Porque
As outras, depende do tamanho, elas tiram muito a luz, né, de uma horta. Mas com bananas, plantar hortaliças fica bem prático, né? Tu já vai... É pioneiro, depois tu pode até trocando de lugar, porque eu acho que uma horta deve migrar, né? Pode começar no espaço, depois que vier as árvores nativas mesmo, né? Daí tu vai trocando ela de lugar. Então, funciona muito bem, né? E nós aqui até... Eu plantei, né, na parte aqui mais um pouco acima, cebola, eu plantei bastante cebola. Estamos colhendo já também beterraba muito bonita, além de alho, né? E isso funciona muito bem no meio das árvores, cara. Nunca pode, esse é o equilíbrio, tu não pode ter excesso de sombra, mas o olho do agricultor tem que acompanhar. Isso, assim como todo mundo faz, né, planta a sua verdura, né, numa horta ou num pedaço da sua roça, como todo mundo faz, a gente também planta no meio, como o João disse, né, você vai só controlar a sombra, porque a árvore, se ela está ali muito em cima, se a copada é muito fixa, né, claro que ali não vai dar nada, então você tem que ter uma sombra que caminha de acordo com o sol, né, então uma parte do dia aquela sua horta, de preferência do sol mais da tarde, ela vai ficar mais sombreada, só que de manhã vai bater sol, né? Não tem como você produzir, por exemplo, cebola e tal na sombra. Mas funciona muito bem, né? Eu acho que é um futuro, né? Se a gente pensa que a gente pode ter a matéria orgânica das árvores, essa terra, depois de alguns anos, ela vai ficando, digamos assim, autônoma, né? Você não precisa mais carregar para lá nada, daqui a pouco você consegue fazer suas hortas em qualquer lugar da sua horta. Mais uma vez, aqui um pouco mais para frente, né? É bom demais. E você perguntou de outros sistemas, né? Eu sei que o Daniel, né, que é o nosso agrônomo, a Renata, que é engenheira também, a Renata também saberia talvez falar melhor do que nós, né? A Emater aqui no Rio Grande do Sul, e assim também em outros lugares, sempre tem o pessoal que gosta disso e incentiva, né? Então, se você procurar aqui no Rio Grande do Sul, o pessoal faz muitas vezes conjugação de criação de ovelha com floresta, outras árvores, né, com criação de gado, que existe bastante. Eu gostaria de mostrar esse pequeno livrinho aqui, ó. Ele vai parecer o contrário, eu acho, né? Mas ele chama Manual Técnico sobre Sistemas Agroflorestais. A Ecocitrus participou dele quando ele foi lançado, né? Tá aqui o sininho da Ecocitrus. E o Daniel, né? Então aqui dentro ele conta, para quem gosta de literatura assim, conta um passo a passo de como você vai encarando os desafios, é uma coisa muito boa, né? E o exemplo que eu conheço mais de perto são os nossos companheiros aí, né, o Renato Schomberg e o Gilmar, que fazem manejo agroflorestal, e junto com a produção de citros eles têm outra produção. No caso, o Gilmar tem uva, então, né, para quem não conhece, pensa num pomar assim, nos 2 hectares, totalmente enredado de uva. Em volta, tanto em cima quanto embaixo do lado, tem mato. Quer dizer, é um manejo diferente, né? Não dá para plantar árvore ali no meio das uvas, né? É bem interessante o sistema de clareira. E ambos têm viveiro de mudas, né? A gente compra muda de ciclos deles, né? Então eles fazem clareiras ali, próximo a onde eles produzem. E é um tipo de produção que é tudo de bom, né? Se você tem agrofloresta, se você tem um mato e de repente você quer começar uma produção, investir em produção de mudas, né, que você vai comercializar, olha, é muito legal. É uma coisa que dá para fazer em qualquer lugar se você tem paciência, né, e dedica um pouco. Isso, e a nossa região e o bioma como um todo sai ganhando, né? Isso que é muito interessante, né? A natureza, como tu falou, né, Gilson, no início, a gente está vivendo momentos, né, perturbadores e quando a gente vê práticas, né, tão dinâmicas e complexas,
dá uma esperança, né, de seguir. A gente sabe que é desafiador, mas a recompensa é desde do produtor que está ali com a sua família na propriedade, e com certeza hoje o consumidor ele está cada vez mais atento, né, e despertando para os benefícios, né, que uma alimentação saudável ela vai proporcionar, né? Então tá tudo interligado. A gente fala muito da técnica, das práticas, né, que é muito presente na vida de vocês enquanto produtores, mas a gente sabe que as pessoas, os consumidores, né, quem está na cidade, hoje eu percebo também, né, como consumidora que a atenção está cada vez mais voltada, né, para o que hoje a agricultura nos oferece, né, como alimentos. Então é incrível assim ver o desprendimento, né, a energia que vocês colocam nesses sistemas, e deixo assim meu agradecimento, né, como um todo, a organização Ecocitrus também, né, e todos os produtores. Hoje a gente tem aproximadamente 30 e pouquinhos %, né, de produtores envolvidos, né, nesses sistemas dinâmicos e complexos que são as agroflorestas, e a gente espera, né, que esse número cresça e continue inspirando, né, muitos produtores da região. Da minha parte é isso. Eu estou muito feliz, agradeço a oportunidade de estar participando com vocês dessa live, e deixo aberto caso vocês queiram fazer uma fala para finalizar, e é isso. Eu queria assim, pode ser, Adilson, pode falar. Fala já. É que assim, ó, eu queria, sim, em primeiro lugar, agradecer, né, por a gente ter essas oportunidades de mostrar o que a gente faz, né, e também por ter hoje bons seguidores, porque quando a gente começou isso aí lá por 2003, 2004, a plantar, né, e deixar as árvores, vamos esporfilhar do solo, nascerem, germinarem, se crescerem, nós não tinha onde ver quem tem esse sistema, quem faz, dá certo ou não dá certo, funciona ou não. E aí ainda, o que me aconteceu, a mim não, há um grupo aqui, da Ecocitrus, né, porque tinha, já nesse início, tinha aí 3 ou 4 que estavam em Renassim, o Luiz Lautes, que são também mais pioneiros do que nós aqui, e veio uma aluna até então, mas ela estava fazendo o doutorado, acredito, e a tese dela era sistemas agroflorestais. Nunca me esqueço dessa pessoa, né? E ela veio, olhou, e depois na reunião, porque as reuniões sempre são periódicas, né? Ela participou da reunião, ela meteu muito pau nesse grupo, tá? No bom sentido, que como é que nós estávamos fazendo um trabalho, como é que nós ia saber se ia dar certo ou não, sabe? Essa questão toda de julgamento, né? A gente também ficou meio assim, nós não vimos em lugar nenhum que isso, né, existia, mas a nossa coragem de fazer, ela é muito grande. A gente não tem receio, a gente puxa, faz, porque sabe que vai ter coisa boa pela frente. Então hoje até, às vezes, falo com os colegas, se eu fosse encontrar essa pessoa, eu sei o nome dela e tudo, né? Gostaria que ela viesse agora, né, nesses instantes aí, olhar como tá o nosso trabalho, né? Ela vê que ela estava totalmente enganada, né? E que o alemão, por ser muito realmente persistente, chama-se o teimoso, ele não vai desistir por uma opinião ou por duas, né? Se ele se põe na cabeça que ele vai fazer, ele faz, né? E então é isso, e por isso também eu sempre falo, e gosto de agradecer, porque as pessoas que acompanham, que vêm aqui olhar, elas apenas o que elas mais falam é como vocês dão conta de fazer tudo, né? Tá?
Mas nessa entre safra, ou na safra, vamos dizer assim, que foi pequena, a gente conseguiu fazer ainda mais. Eu estou muito feliz porque muitas tarefas que a gente não conseguia fazer, sabe, nós conseguimos ajustar as podas, principalmente, porque a gente fala muito no problema das árvores grandes, cítricos agora, né? Tirar os galhos, rebaixar, renovar copa e folhas. Isso, esse ano, foi muito atípico por causa da estiagem. Eu sempre falei isso, né? Uma estiagem tem um lado bom. Por quê? Porque depois é outra vida. Quando começa a chover, nós estamos com vida nova na lavoura. É incrível a brotação, as flores dos pomares. É um absurdo o que aconteceu. Se falava logo que quando começou a faltar chuva, e nós ia ter problemas até talvez 2 anos ainda depois da consequência da estiagem. E aqui, né, na nossa propriedade, se você for ver os pomares, tem plantas com 3 flores diferentes, né? Quer dizer, o problema vai ser muito mais, talvez a gente já recupere quase que tudo que a gente deixou de colher durante esse período. Então isso eu acho que é muito legal. Então, mais uma vez, obrigado, pessoal. Valeu. Muito legal, João, Renata, muito obrigado, né? Eu já agradeci a você no começo, Márcia, João, a família de vocês é tão, além de tão produtora, tão amorosa, né? Referência não só na produção de cítricos, mas também no modo de lidar com as coisas, né? Um modo muito generoso. Eu acho que a própria disponibilidade que você tem para receber e para ensinar é muito bom. Faz parte da grande energia, né, que circula na produção. É muito legal. E quem está assistindo aí também, muito obrigado, né, ao meu pessoal aí, tem um pessoal lá do Espírito Santo, muito legal e é interessante também aprender e também fazer o outro lado, né, que é incentivar, consumir, é uma coisa muito legal, né? Tomar, comer, você saber que você consegue apoiar energeticamente a gente é uma coisa muito boa. E eu quero me despedir fazendo um convite, né? Esse ano não tem escola direito, né? Não tem aula, tá essa confusão por causa da pandemia, então não vai ter aquele negócio na escola segunda-feira, dia da árvore, né? Então, esse ano não vai ter todo mundo plantar uma árvore. Então, eu quero fazer um convite para que a gente mesmo faça, né? Então, se você tiver condições segunda-feira, escolhe uma muda de qualquer coisa, né? Um pé de fruta, um pé de, sei lá, um pé de mato, uma coisa que vai ficar lá. Dá para plantar, mas não você planta na rua mesmo, né? Não tem problema nenhum, você planta em qualquer lugar, na calçada, porque quando você planta uma árvore, né, é como se você... Eu sempre penso, pode ser um pé de cítricos, mas é aquele monte de árvore que está queimando lá do outro lado do Brasil. Cada árvore que você preserva, maneja aqui, né? Mesmo de vez em quando não cortar alguma, mas está manejando, ajuda a equilibrar o ambiente para todo mundo, né? A nossa laranja vai ficar cada vez melhor também com as árvores que você plantar em qualquer lugar. Tá bom? Obrigado, Renata. Muito legal, João. Obrigada, Wilson. Pessoal, só fazendo um adendo aqui, falando que chegaram umas perguntas pelo chat, não sei se vocês viram, e algumas têm até um ponto em comum, vi que até o engenheiro agrônomo da Ecocitrus, o Daniel, já está até respondendo algumas ali, mas chegaram questões sobre pragas, enfim. Então, se vocês quiserem, ainda tem um tempinho, a gente pode estender essa live, se estiver tudo bem para vocês, até umas 8h30. E aí eu sei que já fizeram as falas de fechamento, mas eu acho que essas questões encaixam muito bem na agrofloresta no que vocês estavam falando, né? Enfim, só para dar o aviso aí para vocês. Tá, muito bem. Deixa eu voltar então, antes de finalizar, já que ganhamos uns minutinhos, dar uma olhadinha nas perguntas. Só tem pergunta fácil. Eu não tô, pra mim não tá atualizando, Edilson. Tu já mapeou? Eu tô vendo aqui, sim, eu tô vendo.
Então vamos ver aqui, olha, tem várias pessoas dando parabéns, muito obrigado, gente, vocês são muito queridos, né? A Gladys está perguntando aqui, acho que eu vou passar a bola para o João. E dá para usar o cinnamon como lenha de fogão, João? Olha, é uma exótica, mas por que não? Tem que deixar ela só secar, né? Não vai usar ela verde. É uma lenha bastante boa. É bem tranquilo, pode usar. A outra exótica que é terrível, João, eu lembrei antes, quando você estava falando, é o pinus, né? Que o pessoal planta às vezes, mas sim, também sim. A pergunta aqui é como é com a nutrição dos cítricos, em algum ou qual momento se consegue autonomia de nutrição? É o desse meu irmão, ó. Olha, eu já esteve aqui, né? Na hora que ele vier de novo, eu vou levar ele lá no João, no Nascinho, no Renato, para ver como é que já está um pomar assim, digamos, não pronto, né, mas em franca produção há alguns anos, né. Eu diria o seguinte, né, pela minha experiência de ver e já do que eu tenho produzindo, acho que cada lugar reage de um modo diferente. Então, eu sei que no Ecocitro tem gente que sistematicamente coloca composto seco, né. Aqui nós temos a cooperativa, tem também uma usina de compostagem. E aí a gente consegue o composto para você ter uma adubação, sobretudo para as mudas novas. Tem gente que coloca para as mudas novas e se usa também o biofertilizante, né? O João pode falar um pouquinho, tem bastante experiência com biofertilizante para dar uma ajudada na produção. E já tem outros, né? Que também dão esse testemunho e colocam o mínimo possível de composto, né? E parece que estão estabilizando a produção há alguns anos e conseguem fazer a regeneração mineral do solo só com as árvores que estão ali no pomar, que são cítricos e aquelas árvores, né? Que é bem interessante também. Sim, eu vou te ajudar um pouco, tentar complementar, né? Aqui na propriedade, claro, a gente usa biofertilizante e usa composto também, né? Mas a agrofloresta ela precisa de um certo tempo para ela conseguir a matéria orgânica suficiente para o solo. Mas mesmo assim eu vejo que é muito importante se a gente pode ajudar nesse sistema de agrofloresta com a biodinâmica, né? Porque aí tu vai estar ajudando muito, fazendo com que esses galhos, as folhas, com que eles realmente se transformam num alimento muito bom para o solo, né? Então eu sempre peço assim, ó, eu vejo que a sustentabilidade total de uma agrofloresta, ela acontece bem mais fácil com a ajuda da biodinâmica, entendeu? E daí tu consegue fazer um processo que vai ajudar principalmente a formação do solo, né? Porque a árvore ela dá bastante matéria orgânica, né? Claro, mas ela bruta, ela demora mais tempo para que o solo consiga absorver esses nutrientes, né? E se você ajudar, vai ser mais rápido. Tipo, o Inacinho hoje não tem mais problema de solo, né? Ele apenas as árvores que ele corta. É um dos nossos colegas que não usa mais nada. Ele não usa nem biofertilizante e nem composto. No pomar de laranja dele. Nós ainda não estamos nesse estágio. Até porque tem um outro lado dessa questão que a gente está acelerando muito a produção. A gente também, eu quero chegar no instante e deixar mais livre, né? Se tu quer uma produção maior, se tu tratar mais as plantas, vai produzir mais. Mas eu vejo que isso não tem uma necessidade de acontecer sempre. Eu penso que eu vou fazer isso num certo tempo, até porque a fábrica está às vezes com falta de frutas, né? Nossa fábrica. Então a gente está acelerando o processo para produzir mais. Por isso que a gente está usando biofertilizante e composto, né? Renata, você consegue ver as perguntas aí já? Senão eu leio mais uma aqui. Para mim aqui a Dilson não tá, não sei porquê. Tá? Então deixa eu ler aqui, ó, uma pro João. O Daniel, o João, está perguntando, ó, se ele queria que você comentasse mais sobre praga como pulgão, mosca da fruta, cancro, pinta preta, comparando como era antes no seu pomar e como é depois que a agrofloresta está já implementada, né? Ok. Tá. O Daniel, ele
conhece bem a propriedade aqui. Ele nunca viu aqui problema tanto de pinta quanto de cancro, né? Mas antes da gente começar a fazer esse manejo orgânico, aí vamos dizer assim, 90, né? O mais mesmo foi a década de 90. Em 94, 95, que nós até então não estávamos na cooperativa ainda, deu muito problema de pinta preta. Aqui na parte da casa, que está bem norte, né? Tudo caído norte, pega todo o sol, todo dia. Né? Então, aqui tínhamos muito problema de pinta preta. E aí, o que acontece? Depois das árvores, isso criou um organismo, né? Um equilíbrio dentro desses espaços. São os pequenos locais onde forma esse equilíbrio através das árvores, né? Então hoje nós não tem mais problema nenhum. Pulgão, quando aparece, agora até esses dias eu vi um pouco, porque a gente podou um pouco radical uns pés de bergamota que estavam muito altos, sofreram da seca, a gente aproveitou e cortou os galhos tudo. Poda drástica em maio, logo depois de chover, dia 12, acho que nós começamos a fazer isso. Mais drástica, tiramos todos os galhos. Tinha um outro broto pelo meio pequeno. Então, nesses brotos novos que vieram, veio pulgão, mas os pulgão não ficaram nem uma semana. Entendeu? Você não vê mais, logo depois não vê mais nada. Então, quer dizer, isso mostra muito bem o equilíbrio. Os outros, que são os antagônicos, dominaram eles, sabe? É que um sobrevive do outro. A gente tem um elo de micro-organismos aqui dentro que está fechado, sabe? Então, a praga entra bem, claro, mas ela não perdura. Isso é muito legal. Eu já tive problemas há mais tempo atrás da própria minadura. Eu tinha visto de novo, acho que ia fazer uns 7 anos por aí. Mas também foi uma coisa assim, muito focada. Pouco e logo desapareceu. Né? Então, isso o sistema consegue absorver. E isso funciona muito bem. Mas essas questões todas que a gente coloca, vocês, colegas, né, mais próximos, acompanham. Isso hoje é fácil das pessoas que têm dúvida, né, têm medo de fazer, elas acompanharem. Eu sempre peço isso daqui a pouco. Eu quero ainda ter um espaço para botar pessoas que querem fazer estágios, de repente bem curtos, mas para acompanhar um ciclo, sei lá, um período, né, para elas verem o que acontece. Porque assim, ó, é muito difícil a pessoa que está no serviço dela, no seu manejo, ela mudar. Ela não consegue parar para pensar do jeito que nós estamos, é correria só, né? Então, se ela conseguir acompanhar, sair daquilo que ela está fazendo um pouco e ver uma outra experiência, ver um outro modo de vida, eu acho que a dificuldade diminui um pouco. E aí sim, eu acho que a gente poderia, de repente, fazer com que mais pessoas consigam consigam plantar, consigam criar, consigam cuidar das árvores. Porque assim, ó, árvores não é só tu deixar vir e abandonar, tu tem que fazer manejo. Como um citros, tu tem que acompanhar. Sabe? E aí tu vai ter um resultado sempre melhor se tu conseguir entender elas, se tu conseguir ver como elas se comportam. E essas pragas todas, né? Principalmente a formiga também é uma praga, né? Nós sabemos bem disso. E aqui nós temos um grande desafio do salveiro aí que a gente está trabalhando, que o Daniel está ajudando bastante nós. E de vez em quando eu dou uma homeopatia para ele, depois ele reduz, depois ele volta um pouco mais forte. Então, são controles, mas é bem tranquilo. A gente está vendo que tem como fazer a produção acontecer independente do que aparece na trajetória, porque você consegue controlar. Aqui tem, legal, João, aqui tem mais algumas questões, se der um tempinho ainda, né? Também sobre o Daniel já está respondendo aqui no chat, né? Bem legal, Daniel, muito obrigado. Sobre questões bem específicas, né? O Alexandre está perguntando sobre a minha apresentação, sobre os mapas que eu mostrei, e pergunta se já tem um mapeamento das principais espécies, né? Se é possível correlacionar isso com a produção. Tipo assim, eu estou entendendo aqui, você planta mais coqueiro, você planta mais camboatá, se aumenta ou diminui. Aí o Daniel já respondeu para ele aqui que não está sistematizado ainda, mas seria um bom interesse
para quem quer pesquisar no futuro, né, para conhecer os pomares aí já implementados e fazer comparações. Mas eu vou aproveitar a pergunta dele para responder uma outra pessoa que também perguntou sobre pragas, né? Isso que o João falou, né, do equilíbrio, é que eu acho que é o que a gente busca, né? Então, você nunca está livre 100% de formiga, mas você tem que fazer com que você tem que manejar, né? Tem que fazer com que ela pare de dar prejuízo, né? Não, a gente quer produzir laranja, né, cítricos, né? Ela não pode ficar dominando o pomar. Então esse é um ponto bem legal, assim, a gente tentar um manejo, você não vai eliminá-la, nem como eu disse no começo, né? Geralmente seus vizinhos não fazem manejo agroecológico, muito menos agroflorestal. A tendência é que a sua terra vira um refúgio para muitos animais, né? A Ana Primavera, no livro dela, ela conta muito sobre a propriedade dela, e ela diz que um dos principais problemas do manejo ecológico dela era que a terra dela virou um refúgio para todo mundo, né? Inclusive os roedores que vão lá e comem a budinha de laranja, essas coisas assim, né? Então tem esse detalhe aí, você compra, digamos, junto no pacote. Agora, os recursos, eles também vão avançar. Então, o João citou homeopatia, a cooperativa consegue manter para nós um grupo legal de pesquisa de homeopatia rural, e aí nós vamos fazendo as coisas. O manejo biodinâmico, né, que é um outro assunto muito interessante, que a gente vai aprendendo e para você equilibrar a energia dessas assim chamadas pragas, né. E, enfim, o que eu acho que é a medida para mim sempre é assim, né, para quem está perguntando aqui no chat, né. As pragas que estão controladas no manejo convencional, nos ciclos, né, elas estão uma desgraça, né. As pessoas fazem manejo de hipotermose e também não conseguem controlar, né. Então, nós herdamos nos nossos pomares a leprose, a pinda preta, quer dizer, de outros pomares que faziam manejo convencional. O Daniel está dizendo aqui que já tem uma tela aqui, ó, tem 0 de campo cítrico nos pomares agroflorestais. Então, o Daniel conhece todos os nossos pomares aí, pelo menos contra o cancro, né, está bem respondido. E uma para você, João, ainda se tiver um tempinho aí, agora quem perguntou, ele queria saber a época, antes da florada, depois da florada, quando é que é a melhor época para podar cítricos, né? Muito bem. Eu vou dizer assim, depende muito do tipo de poda. Se ele quer fazer uma poda mais radical, é no período de dormência, né, que seria de junho até máximo meados de agosto, né, a dormência dos cítricos. E se é uma poda mais de correção, pode ser feita em qualquer época do ano, só que aí tem um detalhe muito importante, talvez as pessoas tenham que conhecer um tal de calendário biodinâmico, né? Porque a planta, ela tem seiva como nós temos sangue, né, circulando na planta. Então tem um período que essa seiva, o sangue da planta está no solo, e no outro período ela está na parte aérea, circulando na parte aérea. Então a poda sempre tem que ser feita quando a seiva está no solo. É dito na biodinâmica a lua descendente, né? Isso dá para a gente facilmente, todos os meses tem dias de lua descendente e lua ascendente, que são sequência de dias. Geralmente dura, uma fase dessa lua dura 14 ou 15 dias, um pouquinho menos, um pouquinho mais, a outra fase também, de novo, 14 ou 15 dias. Nós agora estamos na fase da lua ascendente, que vai até o dia 24, semana que vem. Dia 24 já é um dia de lua descendente, que eu sei muito bem que eu tenho que plantar e replantar feijão. Isso aí. Aqui o xará meu aqui, o Adilson Belé, ele tá, Belé, eu acho que é assim que se pronuncia. Ele está perguntando isso e também quanto deixar da árvore podada, né, da agrofloresta, percentual. Eu não sei agora se quer saber da água das árvores e os cítricos, né? Mas assim, olha, quando você vê um pé de cítricos, claro, né, ele tem que produzir. Então, o que você vê por aí é que se corta aquela parte que é necessária, mas também pensando na produção, né? Claro que você não vai podar suas árvores radicalmente, né? Senão você não vai ter laranja. Mas, e aí as árvores
no sombreamento, o João já falou bastante, né? Eu acho que cada um vai ter a sua medida, né? A sombra pega mais de um lado, pega mais de outro. Mas geralmente, uma coisa que eu aprendi desde cedo, né? Você tem que sempre privilegiar a árvore que é retilínea, né? Se ela abre uma copada logo ali em cima do pé de fruta, é claro que isso não vai dar certo, né? Então, tenta manter a árvore sempre muito reta para dar uma copada para a sombra dela correr de acordo com o sol, e não para, como eu disse, né, para abraçar aquela muda ou aquela... E se você faz aquele sistema de clareira indígena, né, então a sombra vai ter tudo em volta. E isso é uma coisa muito importante, eu acho. Não é só o sombreamento, né, que tem que ser sua preocupação. A sua árvore tem que ter também variedade, ela tem que ter uma biodiversidade preservada. Então, em volta, se você tem essa condição de deixar uma barreira maior, o benefício disso, né, de ser aquele equilibrador da temperatura, das pragas, né, para um refúgio, para mim também é um modelo que eu acho sensacional, que eu vejo muito por aí. Assim, Adilson, deixa eu atrapalhar um pouquinho. Essa questão do sombreamento de uma árvore, você observa o sítio que está do lado, ou uma outra fruteira que você tem como associada, quando ela começar a se afastar da nativa, entendeu? Se afastar, é porque ela está com muita sombra, certo? Entendeu? Então ela tem que estar crescendo normalmente para cima, para todos os lados. Quando ela se afasta da árvore nativa, então ela está com excesso de sombra. Entendido? E essa questão da poda dos citros, a quantos por cento eu corto? Se é uma árvore normal, uma planta que está produzindo normal, o máximo 25%. Tá? Agora, se você está vendo que ela está muito velha, aí é seu critério. Pode produzir menos, você corta mais. Mas para não afetar muito a produção dela, é 25% do corte de galhos e folhas que você deve fazer anualmente, tá bom? Ok, o que eu estou olhando aqui, questões, não sei se a candidata está vendo Não, acho que a princípio era isso, Adilson. Já passou das 8h30, acho que podemos ir encerrando, assim, né? Acho que da caixinha era o que tinha chegado no chat, era isso. Ok, da minha parte, então, um abraço para todo mundo. Uma hora, né? Nos despedimos, então, até logo, né?